sfai da reni qasti kono ayer go qfishit وبغاوزت نقينشت بشتشنجا أشحق نمو بأوباش يقوتي كوما دوبا داغو طافين دوبا نعرف ستناي و بشسمجي وخحانو خوام نيكو ستناي بشسم خحا اوغام وخحا سدشي بساشتغر Bem-vindos a mais um vídeo no canal MLPC Linguística. Nesse vídeo a gente vai ter a língua circassiana, uma língua que provavelmente vocês nunca ouviram falar, mas deveriam ter ouvido, porque é uma língua europeia com mais de 1,5 milhão de falantes, que tem uma história extremamente interessante e muito sofrida. Um dos grandes crimes cometidos contra um grupo étnico nos últimos séculos foi cometido contra os circassianos. A gente vai ver a história do povo circassiano, também conhecido como os adigues e cabardianos, que vivem no sul da Rússia e são considerados um dos povos do Cáucaso. Então a língua circassiana seria uma daquelas línguas das famílias caucasianas, de línguas que são realmente ali, aquela região é um celeiro de línguas, tem dezenas e dezenas de línguas muito diferentes umas das outras. Então, nesse vídeo a gente vai dar uma olhada nessa língua extremamente peculiar, extremamente complexa e que nunca foi apresentada, eu acredito, na internet, em forma de vídeo antes, nem mesmo em inglês. Curtam aí o vídeo da língua circassiana. Então vamos agora falar sobre a história dessa terra chamada Circássia, né? Desse país que você provavelmente nunca viu no mapa. A gente tem um mapa aí, estou colocando esse mapa antigo do século XIX, que ele mostrava essa região do Mar Negro, da costa do Mar Negro, ao norte do Cáucaso, né? Tecnicamente ao noroeste do Cáucaso, entre o Cáucaso e a região do Rio Don, o Vale do Rio Don, que já chega perto da Ucrânia. Tinha essa região que era conhecida da Idade Média até mais ou menos no século XIX como Circássia. No século XVIII e no século XIX, a Rússia promove uma invasão dessa região. O Império Russo se expande para além do Rio Don, conquista o Cáucaso e a gente tem na verdade, um genocídio circassiano, uma das piores tragédias da história da humanidade, especialmente no século XIX, especialmente entre 1830 e 1870. O Império Russo tsarista promove uma matança de entre 500 mil e 1 milhão de pessoas, ou expulsão também. Então cerca de 90% dos circassianos, na verdade, são expulsos ou mortos da Circássia, e também o que sobrou, os 10% que sobraram na região, a região sofre uma migração muito grande de russos que procuram realmente fazer uma limpeza étnica total, uma russificação total, porque essa região é muito estratégica para o Império Russo, né? Um acesso ao Mar Negro dava acesso ali a todo o Oriente Médio, um acesso ao Império Otomano na época, né? Um acesso também ao Mar Mediterrâneo indiretamente. Então essa região era muito estratégica para a Rússia, e o povo circassiano que sobrou ali acabou sendo dividido em suas etnias específicas. Deixou de haver uma Circássia, realmente. Hoje não existe uma república circassiana entre as várias regiões autônomas ali da Rússia. Os circassianos são divididos entre uma série de outras províncias. O nome Circássia foi quase que desaparecido, né? Quase que varrido da etnologia mundial. Não sei que no século XIX houvesse uma interessante mistificação do povo circassiano na forma do mito da beleza circassiana. No século XIX era comum a gente se referir, as pessoas se referiam as pessoas, especialmente as mulheres originárias da Circássia e outras regiões do Cáucaso, mas especialmente da Circássia, como de excepcional beleza. Isso talvez seja devido não só à beleza mesmo das mulheres da região, mas também ao fato de que durante o genocídio quase todos houve uma morte muito grande de homens, né? E as mulheres circassianas tiveram que se espalhar, especialmente pelo Império Otomano. A maioria dos circassianos que fugiu da Circássia fugiu rumo ao Império Otomano, onde hoje é a Turquia, o Iraque, a Síria, o Líbano, né? Inclusive, se você é um brasileiro de origem síria ou libanesa, pode ser que você tenha, na verdade, uma origem circassiana e não sabe. Porque no século XIX,
dezenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas circassianas se alojaram no Império Otomano, inclusive na Síria e no Líbano, de onde vieram tantos imigrantes para o Brasil. Aí também tinha também o mito da beleza caucasiana no geral. Os povos caucasianos no século XIX foram alçados, apesar de ser uma região bastante atrasada, pobre no mundo ali, em relação à Europa pelo menos. Os povos do Cáucaso eram conhecidos como, na verdade, pelo menos no mito, né, conhecidos pela beleza. Não é à toa que no século XIX, primeiros etnólogos, os primeiros intelectuais que procuraram descrever vários tipos de seres humanos, de culturas, de fenótipos, de aparência humana diferentes, descreveram a etnia, né, que a gente chama de branca hoje em dia mais comumente, né, os povos da Europa, da Rússia, do Oriente Médio, da Pérsia, descreveram como caucasoides, né, os caucasianos. O caucasoide virou sinônimo de raça branca porque, segundo os etnólogos alemães que fizeram essa classificação, os povos do Cáucaso, os circassianos, os chechenos, os ingushes, os povos do Daguestão, os georgianos, os povos estariam mais próximos da criação humana. Deus teria criado o ser humano mais ou menos na forma com que a gente encontra a etnia caucasoide, as etnias caucasoides no tempo moderno. Isso, claro, é uma fantasia do século XIX, mas foi suficiente para gerar esse mito da beleza circassiana, que, contudo, não foi suficiente para deter os russos. Os russos realmente passaram por cima que nem um rolo compressor dos circassianos, e hoje na região da Circácia a gente tem só menos de 10% da população de origem circassiana, dos quais boa parte nem fala mais uma língua derivada do circassiano. Aqui a gente vê a família abcaso-circassiana, uma família de línguas do Cáucaso, não tem a ver com o tchetcheno, nem com as línguas do Daguestão, que são a parte mais oriental ali do Cáucaso. Aquilo é uma outra família, né? Você tem que assistir o vídeo de tchetcheno aqui do canal, que explica essa outra família do Cáucaso, que não tem parentesco, embora houvesse uma teoria no passado que juntava essas duas famílias do Cáucaso Ocidental, né, o Cáucaso que faz ali no litoral do Mar Negro, juntando com a família oriental que está entre a Chechênia e o Mar Cáspio. Mas hoje a gente classifica essas duas famílias como separadas, né? Então a gente tem aí um ramo do Abásia, do Abcásico, o Abkhaz, né, e o Tarpan também, que é uma língua extinta. O Abcásico é falado na Abcásia, que é essa região do extremo noroeste da Geórgia, que na verdade proclamou sua independência há mais de 10 anos e na prática é administrada de maneira separada, como se fosse um país separado da Geórgia. E os circassianos, a gente tem o Ubik também. Tem o Ubik, que é uma língua extinta. O Ubik é famoso, tem muita gente que pede aqui uma língua de Ubik nos comentários do canal, porque o Ubik é famoso por ter o maior número de consoantes, fora as línguas de clique do sul da África, né? Das línguas fora do sul da África teria o maior número de consoantes, só teria 2 vogais. Isso é típico de toda a região, toda essa família abcaso-circassiana, né? As línguas circassianas, a gente vê ter um circassiano ocidental, que geralmente é chamado meramente de Adige, que a Adige é a autodesignação dos circassianos, né? E um dialeto oriental, que geralmente é chamado de cabardiano. Essas línguas são bem diferentes, mais ou menos tanto quanto o português é diferente do espanhol, talvez um pouco menos. Então realmente eles mereceriam um tratamento diferente, mas para fomentar a recriação de uma identidade circassiana, os circassianos hoje se consideram ainda um povo etnicamente só, um povo unificado, né? E também falam da língua circassiana como uma língua só, embora o dialeto ocidental, ou os vários dialetos ocidentais, aí sejam bem diferentes do circassiano oriental cabardiano. O oriental, na verdade, é mais falado do que todos os outros dialetos juntos. Tem mais de 1.600.000 falantes de cabardiano, ao passo que os dialetos ocidentais, que estão chamados de Adige de uma maneira redundante, porque Adige, como eu disse, é o nome de todos os circassianos. Então os cabardianos são Adigues também, né? Adige é meramente a autodesignação dos circassianos. Os falantes dos dialetos ocidentais estão aí na casa de um pouco mais de 500.000, cerca de 600.000 mais ou menos. Existem hoje no mundo cerca de 5 milhões de circassianos, só que, como eu disse aí, só basicamente menos de 2 milhões realmente falam a língua, e muitos falam de uma maneira bastante passiva, esparsa, né? Porque estão imersos em países, não só na Rússia, na verdade, a maioria dos circassianos hoje estão na Turquia. A Turquia tem 2 milhões de circassianos étnicos, mas dos quais acho que talvez só uns 10% realmente falem a língua, e a maioria fala de maneira apenas um conhecimento passivo que não é usado no dia a dia.
Aqui a gente tem a distribuição dos circassianos hoje pelas várias repúblicas autônomas e semi-autônomas da Rússia e da Geórgia. Inclui também as outras línguas da família abcásico-circassiana, né, ou a língua cáspia, a família cáspia. A gente vê aí em lilás o circassiano, né, e no rosa mais claro aí a gente tem o abcásico, que é falado na Abcásia, como eu falei, uma parte da Geórgia. As outras línguas são muito pequenas e praticamente não tem uma extensão geográfica apreciável. Aqui a gente vê a distribuição dos falantes de circassiano e abcásico na Turquia hoje. Os abcáses, durante o genocídio, claro, se refugiaram no Império Otomano, é por isso que boa parte está na Turquia e na Síria também. Na Síria tem bastante abcásico. Como vocês devem ter visto da amostra de áudio que eu coloquei no começo do vídeo, né? A fonética dessa língua é uma coisa, assim, essencialmente espetacular, né? Especialmente as consoantes. A gente tem uma quantidade brutal de consoantes, pelo menos umas 70 consoantes diferentes, com articulações extremamente estranhas. Tem muitos sons ejetivos, né, que colocam uma explosão glotal depois da consoante, né, como tcha, 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 tcha. Consoantes retroflexas, alveolo-palatares, consoantes laterais, como chá, bastante comum, o chá, que é o som é solto pelo lado da língua, né? Uma série de sons uvulares e faringais, como a, e a, e também o uvular o e có. Várias fricativas, ou seja, muitos sons que a gente chama de guturais, né? Aqueles sons da garganta pesados, né? Com mais uma amostra de áudio do circassiano, agora falado por um homem adulto, para vocês apreciarem a fonética da língua, depois a gente passa a gramática da língua. Shabsagabzege sa sitsarhat hinal aisamiri shabsag awo shabsagabzege skokshab shrab tafazutago kfarkama dia bajam hajo squal shabsagabzer hoda tab sisashab jedrubza يرداني مشي أبزك خمرة شابسط خمرة بجدوخ خمرة زوجي خليب جدوخ زوجة بجدوخ زوجة قبشاخ سس شابسط سيانر أبزك أو نمجب جدوخ زوجة قبشاخ جدوخ زوجة أبزك بزر شابسط بزر ياسفاقو زر غاقرن باي أبزك بزر أديق إشخر ريحاني مشي أخر أبزك قاوخ أبزك بزوجة قبشاخ حاء ودسوا بزريتك وزكشير زغشار تحيا بسوا خمية سوق قبر ديابزة أدي جابم زر الزجام شحجة قبر ديابزة زغشاش أو أدي جابم يرداني مشي أدي جابم قبر ديابزة نالشك مشي قبر ديابزة كودا قابزش شيء قوخ سيء قوخ بساتفر شامش قبر ديخم يابزر دوك نالشك مشي قبر ديخم يابزر تيكو أمكوليزو سيء قوخ سقفاش جاء سقفاس ستخجاس سلوفاس مكودو بساتك آخري مهري آخر مخرج جامعو مكودو بساتك ياس آيس غشات حمشكولك في بسوق. Bastante interessante, né, a fonética do idioma. Quanto às fontes utilizadas para pesquisa do vídeo, eu encontrei essas gramáticas aqui. Tem essas obras em russo, como Gramática Adigueska Literatura da Vezika, gramática da língua adig literária, essa introdução ao cabardiano, que é o circassiano oriental, uma gramática de cabardiano traduzida do croata, e esse curioso manual Parlons Tcherkesse, em francês, do dialeto cabarde, que é o tcherkesse oriental, em francês. Contudo, eu procurei me concentrar no dialeto ocidental, né? no adig literário mais ocidental. O cabardiano vai aparecer só. A ortografia do cabardiano, mesmo para quem lê o alfabeto cirílico muito bem, como é o meu caso, né? Eu falo russo há muitos e muitos anos. Inclusive eu dou aula de russo, né? Quem quiser aprender russo comigo pode mandar um e-mail, entrar em contato, que eu dou aula através da internet, né? Pelo Telegram, pelo WhatsApp, inclusive de inglês e alemão também. A ortografia do
do circassiano é uma ortografia bastante complicada, né? Parece uma sopinha de letras, como vocês estão vendo aí, é um trecho de um texto tirado da Wikipédia circassiana, que eu passei aí. Não é só vocês que estão tendo aflição de ver todas essas letrinhas bem malucas, uma perto da outra, né? Quem conhece o alfabeto cirílico também acaba se confundindo bastante, porque as convenções ortográficas do circassiano, como acontece em muitas línguas caucasianas, né? A ortografia, para refletir aquela fonética estranhíssima da língua, né? Os fonemas muito estranhos, muito diferentes, acabam fazendo algumas escolhas muito exóticas, né? O alfabeto cirílico já é, por natureza, uma coisa que confunde, porque parece uma deturpação do alfabeto latino, né? O que na verdade ele é, né? Uma variação do alfabeto latino, mas realmente ler um texto em circassiano cirílico original é uma das coisas mais estranhas que realmente pode acontecer em termos de ortografia, né? O circassiano é uma língua SOV, sujeito, objeto, verbo, ou seja, o verbo tendência final, de alinhamento ergativo, né? Uma língua ergativa. A gente vai ver o que é isso no decorrer do vídeo, né? Tem vários vídeos aqui sobre línguas ergativas no canal, procure ergatividade no YouTube que você vai encontrar meus vídeos. O sintagma nominal é DNA, determinante, nome e adjetivo. Ou seja, é interessante porque o adjetivo vem depois do substantivo em circassiano, é uma coisa bem rara no Cáucaso ali. O tchetcheno, por exemplo, o georgiano tem um adjetivo antes do substantivo. Não tem gênero gramatical, a não ser uma leve distinção entre animados e inanimados, ou seja, uma coisa diferente também, já que no tchetcheno, por exemplo, a gente tem 6 gêneros. No georgiano também não tem gênero nenhum. Então, realmente, as línguas caucasianas são muito pouco parecidas entre si, então não caiam nessa armadilha. É marca plural, distingue o plural do singular nos substantivos, né? E tem 4 casos do substantivo. Vamos dar uma olhada no sistema de pronomes circassiano. A gente tem aí os pronomes da primeira, segunda e terceira pessoa, no absolutivo, ergativo, instrumental e adverbial. Você vê que os pronomes não distinguem o absolutivo do ergativo, né? O que é absolutivo e ergativo? O absolutivo seria a forma básica, mais ou menos equivalente ao nominativo, que é usado na língua ergativa para o sujeito e para o objeto do verbo. Na verdade, para o sujeito do verbo intransitivo e para o objeto do verbo transitivo. O ergativo seria o caso usado só para o sujeito do verbo transitivo. Só uma terceira pessoa que tem um pronome, já que o pronome é derivado de um demonstrativo, né, na verdade, não um pronome verdadeiro. Aqui a gente tem uma distinção entre absolutivo e ergativo. Nos outros casos são bastante adverbiais. O instrumental indica o instrumento da ação, uma série de outras circunstâncias, e o adverbial indica uma série de advérbios, de circunstâncias de tempo, de espaço. A gente vai ver o uso dos casos mais à frente, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem, né, eu estou olhando para você, sa wa wesapche. Sa wa wesapche. Esse L com o tracinho no meio é uma lateral, se. Sa wa wesapche, eu olho para você. Então a gente vê o sujeito sa no absolutivo, né? E o objeto também, o a, igual, na mesma forma que seria sujeito. Então, se você, né, colocasse de outra forma, né, os pronomes seria tanto eu te vejo ou você me vê, também seria só trocar a ordem dos pronomes, porque a forma não muda. Mi wafer sarchaqaine. Esse trabalho é difícil, né? Me é esse, né? Wafer é trabalho, né? Sarcha. Os possessivos pessoais a gente pode ser através de um prefixo, né? Então a gente tem a palavra tkelj, a palavra tkelj, que é um livro. Setkelj é meu livro. Wetkelj é teu livro. Tetkelj é nosso livro, né? Shvetkelj é o livro de vocês, o vosso livro. Aqui são os 4 casos do substantivo circassiano, né? A gente tem o substantivo chal, que é menino. Chaler é o caso absolutivo, que seria o sujeito de um verbo transitivo ou objeto de um verbo transitivo. O ergativo, chaljam, que é mais ou menos entre outras coisas, o sujeito de um verbo transitivo, mas pode ser também o objeto indireto de um verbo. O instrumental, chalchamcha, e o adverbial, chalchau. No plural, a gente faz o plural com o sufixo ar. Então a gente tem chalacher, chalachem, etc. As terminações dos casos são as mesmas. No plural, você só acrescenta aquele sufixozinho.
Então a gente vê aqui, por exemplo, o caso ergativo sendo usado para indicar o objeto indireto. Você quer falar para o amigo, você vai falar nebjahum pai, né? Que seria, né, amigo ergativo para. Então o caso ergativo na verdade é uma amálgama de ergatividade com objeto indireto, com alguns outros casos oblíquos. É por isso que é chamado de ergativo oblíquo nas gramáticas. Aqui a gente vê um exemplo da complexidade morfológica que pode chegar a um verbo em circassiano. Eu estou mandando você falar com eles de novo. Aí embaixo tem a análise morfológica, né, de cada morfema, com a tradução literal embaixo, né? E aqui a gente vê uma oração tipicamente transitiva, né? A gente tem um sujeito transitivo, a mulher, que está lavando uma roupa. A roupa seria o objeto direto. Então a gente vê que a mulher, por ser o sujeito de um verbo transitivo, né? Um verbo que afeta outro substantivo, a mulher fica no negativo. Bzel faham. Bzel fahar seria a mulher. Bzel faham seria através da mulher, né? Para a mulher, a roupa lava. Isso é, a mulher está lavando a roupa. Não tem como o sujeito de um verbo transitivo ficar na forma absolutiva. Você tem que colocar ele na forma negativa, exceto alguns casos estranhos quando a ação é percebida como algo mais impessoal e que o sujeito não é muito ativo naquilo ali. O sujeito não é percebido como realmente o originador, o iniciador da ação, né? Então aqui assim tem Tchaljar Tchelchem Yadja. O menino está lendo o livro. Nesse caso, o livro que está no negativo. E o menino está no absolutivo. Por quê? Porque na verdade o menino está envolvido na leitura do livro, né? Aí você coloca um afastamento do menino em relação à ação. Então ele fica no absolutivo. Ele não é realmente o iniciador da ação. É algo percebido que o menino está envolvido no livro. Pelo menos assim que a gente analisa isso, né? Aqui a gente já tem de novo uma oração transitiva bem clara, né? Chalchem Majwar Yadja. Aí o menino que está jogando a pedra está no negativo e a pedra está no absolutivo. Sintagma nominal, como eu já disse, é determinante nome e adjetivo. Então a gente tem Mechale Dahu. Esse menino bom, como em português. O primeiro vem o demonstrativo, o substantivo, depois do substantivo é colocado o adjetivo. Bem curioso, como nas línguas latinas. Me buena chara. Essa casa grande. Alguns adjetivos têm uma forma sufixal, eles não são sufixados quando são muito comuns, são os nomes. Então a gente tem buena, que é casa, buena shua, é casa grande, o adjetivo seria esse shua no final, e o enat, é casa nova, né? Então tem pelo menos os outros 6 ou 8 adjetivos que são assim. Vamos ver aqui uma frase dotada de um adjetivo com um substantivo. Sa naipa pshasha dacha shahuecha. Eu vi uma menina bonita hoje. Naipa é hoje, né? Pshasha dacha é menina bonita, né? A estrutura verbal é, assim, um pouco complexa mesmo, como a gente já viu de leve. A gente tem, por exemplo, o verbo aqui qua, que é o verbo ir, no presente simples. Sakwa, wakwa, makwa, takwa, shwakwa, makwach. Observa aqui na terceira pessoa do plural, só se distingue a terceira pessoa do singular por esse r no final. No passado simples, a gente tem o sufixo ar, né? Squar, uquar, quart, quar, chuquar, suagar, mais uma vez. No futuro, o sufixo ast, squast, uquast. No passado imperfeito, a gente pode ter ster, squasteg, uquaster. Então é uma conjugação que, embora complexa, tem um elemento bastante previsível, aglutinante. Mas tem muito mais complexidade do que isso aí. Esse é só um paradigma de um verbo relativamente simples, né? Tem muitas irregularidades e uma série de afixos extremamente difíceis, estranhos, né? Aqui há o uso do verbo com os pronomes. Então a gente tem swat, que é eu dou, usuat, que é eu te dou, fezuat, que é vocês me dão, e etstash, que é tu me dás. Então a gente já vê uma série de interações do verbo com os pronomes que se aglomeram no verbo de uma maneira bem estranha em alguns casos. Não cabe aqui, infelizmente, analisar exatamente o que está acontecendo aí, mas já fica com uma noção de como é
A negação verbal geralmente é feita com o sufixo ap. Makwar, ele foi. Makwarap, ele não foi. Wakwa, você está indo. Wakwarap, você não está indo. Uma interrogação pode ser feita com o sufixo a, se for binária, tipo não, sim ou não, né? Makwa, né? Chala, chala. Em cima seria ele vai, ele está indo, né? E embaixo seria isso é um menino, é um garoto. As conjunções no circassiano são às vezes bem estranhas, né? Por exemplo, a conjunção e, que meramente coordena duas coisas em igualdade, né? Vai adicionando. Na verdade é um sufixo que vai nos dois substantivos. Então a gente tem chala e pchacha, que são menino e menina. Para falar um menino e uma menina, você fala chalará, pchachará. Mas isso dá uma tonalidade de você, uma coordenação de duas coisas indefinidas. Um menino e uma menina. Se você quer falar o menino e a menina, você coloca o sufixo mra, em vez de só ra. Mra. Então, chalamra, pchachamra é o menino e a menina. Então eles juntam num morfema unificado a noção de conjunção coordenativa e definição ao mesmo tempo no substantivo. Isso é realmente uma das coisas mais criativas que eu já vi em qualquer língua, realmente. Eu nunca vi isso em outra língua, nem imaginava que isso fosse possível. Uma série de coisas que são verbos modais nas línguas do mundo, em circassiano, na verdade, são afixos também. Então a gente tem o sufixo potencial e o sufixo adverbial. Por exemplo, yashke, ele come. Yashkesho, ele pode ou ele sabe comer, ele consegue comer. E yashkacha é o modo com que ele come, né? Seria uma forma adverbial do verbo, equivaleria a uma oração subordinada. Tem um prefixo opinativo também, que dá essa noção de que aquilo é uma opinião de alguém. Esse shua aí. Dacha é bonito, shua dach é bonito para ele. Esse shua indica opinião de terceira pessoa. É curioso que o adjetivo perde a última vogal nesse caso. Eu não consegui descobrir exatamente porquê na gramática, mas tá aí mais uma das loucuras aí do circassiano. Os interrogativos são sed, kata, teda, seda, tastal, seduhu. Que, quem, onde, porquê, quando e como. Sendo que os primeiros são declinados, né, como a gente espera, né, porque são pronomes, então tem que receber a terminação de caso respectiva. Né. Um uso aqui, naipa, teda, washe, ast. Onde você vai ficar hoje? Naipa é hoje e teda é onde. A gente vê que os interrogativos não são frontalizados, ou seja, eles não assumem a primeira posição nas frases obrigatoriamente, como a gente tem na maioria das línguas europeias. Ele pode ficar, tipo, a gente fica no lugar onde a resposta vai ficar. Se for um advérbio, tipo a gente vai ficar entre o sujeito e o verbo, ou entre o outro advérbio e o verbo. E essa foi a língua circassiana, realmente uma descoberta bem surpreendente, espero que tenha sido bem surpreendente para vocês, né? Para vocês verem como mesmo na Europa existe coisa desconhecida, rara, estranha. Né? Imagino que tem na África, nas línguas indígenas do Brasil, na Nova Guiné, no norte da Ásia, em todos os lugares do mundo, né? Tem línguas extremamente estranhas a serem descobertas, e aqui no canal MLPC Linguística você vai descobrir, junto comigo, essa grande aventura das línguas do mundo aí. Quem quer aprender uma língua comigo diretamente, né, através da mentoria MLPC, entre em contato que eu ensino inglês, alemão, russo, sueco, italiano, através do WhatsApp, através do Telegram, pela internet, você não sai de casa e, na verdade, na mentoria não tem nenhum conceito de aula, você recebe um fluxo de conhecimento, de instruções e tarefas e exercícios e conteúdo quase que permanente através do Telegram ou do WhatsApp. Você ganha uma página na internet para praticar a parte escrita de uma maneira mais sofisticada, grava os áudios lá no Telegram, no WhatsApp, e a gente vai aprendendo a língua junto. E você ser seu tutor pessoal, né, seu mentor pessoal em línguas. Inclusive, numa mentoria só, você pode escolher duas línguas junto. No meu caso, é muito comum escolher inglês e alemão junto, porque eu ensino essas línguas já há muitos anos. Né?
E não se esqueçam de entrar para o Intuicionário, meu dicionário temático multilingüe online. Você já pode entrar gratuitamente nos links abaixo, embora haja também uma versão muito maior que é paga, né? Você paga através do Pix, e logo logo eu vou criar um site específico para ele, né? A gente se vê então, deixe seus comentários aí embaixo, né? Sugestão de vídeo futuro, e a gente se vê no próximo vídeo.